E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Soares aqui para mais um podcast aqui. Hoje estamos com o Sérgio, nosso professor aqui, que vai apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco da carreira dele. Vamos fazer um bate-papo rápido aqui, espero que vocês gostem. Pode se apresentar aí? Ô, Bruno, obrigado pelo convite, né? Meu nome é professor Sérgio Tchaikovsky Jr., temos que eu imagino que você nem falou meu sobrenome. Nem quis falar para não arriscar, né? Pula essa parte. Né? Eu sou professor universitário já, para vocês terem uma ideia, há 19 anos. Eu iniciei minha carreira como professor, na verdade, em 2001. Eu comecei lá na 7ª, 8ª série, com História e Filosofia. Depois fui para o ensino médio. Depois fui no concurso da Federal em 2003. E aí, desde então, eu acabei me apaixonando por essa área, né? Inclusive, eu sempre conto essa história, acho que é bacana. A pessoa que está nos acompanhando, falar dessa questão do sonho, quanto é importante. Eu, na época, né, quando assumi lá meu cargo como professor, eu era funcionário público. Né? E era um desejo de família, assim. Eu vinha de uma geração, acho que muitos dos colegas que estão nos acompanhando, que meu pai falou a vida inteira assim: filho, para você virar gente, você tem que passar no concurso. Você compra um carro, compra uma casa, e a sociedade começa a te respeitar. E daí, dito e feito, meu pai era engenheiro, né, e agora está aposentado, ele foi funcionário de várias empresas, Copel, Eletrobras, Telepar, na época. E eu, lógico, né, como eu fiz direito, eu acabei indo para a parte do direito mesmo. Mas eu fiquei 2 anos como professor de funcionário público, não me adaptei à carreira de funcionário público, acho que não é a minha, eu digo, né, hoje tá vibe, né, essa moda, né, não é o meu hype, né, não me agradou. Eu acho que tem um timing diferente essa questão do Estado. O Estado é muito burocrático, muito... uma coisa assim, dá um mal-estar muitas vezes, assim, na maneira com que o Estado trabalha determinadas, que faz parte do jogo, né. Sim. Eu pedi exoneração, né, porque eu tinha passado no mestrado, né, e aí comecei, né, de fato, a mergulhar nessa área que me encanta e acho que é o que de fato me faz feliz e me faz acordar com brilho nos olhos todos os dias. Isso que eu ia comentar, né? Porque é importante a gente trabalhar numa coisa que a gente gosta, né? Nem sempre a gente pode, às vezes por algum período a gente pode estar trabalhando em alguma situação que a gente não gostaria, mas que bom que você é feliz sendo um professor, né? E uma coisa muito legal, a gente se encontrou uma vez, né, num evento já, uma gravação tal, que eu participei, e o que eu achei interessante, que me chamou a atenção, foi que eu vi que os seus alunos realmente estavam muito empolgados, eles gostam muito de você. Então, assim, como pelo menos eu percebi isso. Eles disfarçam bem. Eles disfarçam bem naquele dia, eles disfarçaram bem. Qual que é a sensação e o que você faz para você ter o carinho dos alunos também? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Os professores estão lá para fazer o melhor, assim, passar sua técnica, o seu ensino da melhor forma. Mas, além disso, tem um lado humano que chama atenção a alguns professores ali e acaba fazendo com que os alunos acabem gostando mais de um, de outro. Olha, Bruno, eu acho que o principal elemento, aí a gente estava comentando no início, é a questão de você ter uma relação assim de afeto. Se você não tem paixão, não tem solução. Não adianta você fazer algo para você ganhar dinheiro, e acho que todo mundo aqui no Brasil é muito ciente disso, que ninguém escolhe a profissão de docente para ganhar dinheiro, até porque a profissão de docente não deixa ninguém milionário. Não que eu não pague as minhas contas também, sim. A gente está numa situação bastante complicada no nosso país, não posso reclamar do meu salário. Mas aquilo que eu digo, né, que se eu tivesse continuado lá com funcionário público, ou até porque em paralelo, como eu sempre brinco, né, além de docente, eu também trabalho, sabe? Aquela lenda urbana, pessoas não trabalham, só dá aula, meu sacerdócio. Então eu também continuo trabalhando na área de marketing, eu trabalho com pesquisa de mercado agora, por sinal, né, ano litoral, vai ter bastante coisa para a gente fazer. Né, então eu acabei conciliando essa parte da sala de aula com, né, o mercado. Mas aquilo que realmente me encanta é a sala de aula. Eu tenho uma paixão, eu venho de uma família de professores, minha mãe é professora, minha irmã é professora, e eu escutava minha mãe é professora do Estado hoje em dia. Né? Só que quando eu era criança, minha mãe era professora de colégio, onde, por sinal, eu trabalho hoje, minha mãe deu aula lá no colégio onde eu trabalho até hoje. Né? E ela falava assim: filho, estude, não vai dar aula que nem a mãe. E não adianta, né? Minha mãe fez 3 faculdades, imagina. E eu acabei fazendo 2, né? Fiz direito e publicidade, acabei me encantando com a sala de aula e fui para lá, e a minha irmã a mesma coisa. E engraçado é que minha irmã fez turismo e administração, eu fiz direito e publicidade, e nós dois aí, cada um dentro da sua especificidade, acabando para a sala de aula. Então acho que o ponto primeiro, eu acho que é uma questão de doação. Ser professor hoje é um processo transferencial. Eu acho que o que é mais fácil hoje, engraçado você pensar, é a aula em si. Porque a aula, dependendo do conteúdo que tem marketing, é um conteúdo que eu dou aula desde 2003, Bruno. Imagina, fazem 21 anos que eu dou marketing. Sim. Então, quer queira que não, é só meio que requentar alguma coisa, reaproveitar e arrumar um slide, atualizar. Então, o conteúdo hoje é muito fácil, se você for pensar. Né? Para quem já está mais tempo, logicamente. Né? Para quem está começando agora, lógico, né? Tem que começar do zero. Mas hoje, o que eu vejo em sala de aula, nós temos 2 desafios. Primeiro, que uma coisa que você não aprende nem no mestrado, nem no doutorado, agora estou no pós-doutorado, também você não aprende lá, que é a gestão de conflito em sala de aula. Sim, e eu acho muito importante você se adaptar e
ver o que você precisa fazer, né? Exatamente. E ser professor hoje, para quem está nos acompanhando, que tem essa vontade, não é que eu queira desestimulá-lo, eu acho que o principal treinamento, e não tem uma faculdade, não tem um colégio, não tem um curso, não tem um canal no YouTube que vai te ajudar, é a sala de aula, é a experiência. É a gestão de conflito. E a gestão de conflito começa no primeiro dia de aula, quando você chega na sala e tem assim um pessoal que fala assim, professor, está muito quente, liga o ventilador. Não, professor, não liga o ventilador. E você tem que tomar uma difícil decisão. agradar todo mundo, né? É meio que impossível, né? E você tem que tomar uma decisão. E você tem que tomar essa decisão. Não pode você delegar para a turma. Terceirizar, Do tipo, votem se vocês vão querer. Não dá. Você tem que chamar isso para você. Então, acho que esse é um ponto primeiro. E o que acontece, eu quando comecei a minha carreira docente, era mais fácil por um lado e mais difícil por outro. Qual que era o lado mais fácil? Eu quando comecei na faculdade tinha 23. Né? Os alunos tinham lá 18, 19. Então era fácil culturalmente trabalhar com eles. Por quê? Porque quando eles tinham uma idade muito próxima da minha, eles escutavam as mesmas músicas que eu escutava. Estava mesmo na vibe, isso, né? estavam... Era uma questão pequena em termos cronológicas, né? Então era interessante você perceber isso. E hoje isso mudou, Bruno. Quer dizer, hoje eu estou com 46 praticamente, né? E eu continuo trabalhando com alunos de 17, 18. Só que o universo cultural deles é muito diferente do meu. Sim, sim. Sabe? Hoje eu falo de grunge lá, vamos escutar Pearl Jam. O aluno não sabe. O aluno não escuta isso, sabe? Sim, sim. O que me deixa chocado. O que na época nós escutávamos, né? Os anos 90 foram bem marcantes. Isso, exatamente. Curitiba foi a segunda capital do rock do Brasil, né? Isso aprendi para Brasília. Então a gente tinha várias bandas. Eu sempre gostei de Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Sou fã, de Seattle, né? Embora eu comecei realmente a escutar mais quando eu comecei a faculdade, né? Antes, quando eu era mais novo, eu não escutava muita música, não. Mas como eu morava em Petrópolis, estado do Rio, e eu era um ano mais velho que o meu primo e os amigos dele estudavam, então a gente escutava bastante música, meio que tinha bandas, tocavam, chegamos aí em alguns shows no Rio, era bem legal. Então isso que eu noto, quer dizer, o lado fácil quando você inicia é essa similitude. Então o teu mundo é muito próximo do mundo dos teus alunos. Sim. Só que lógico, quando você é mais novo, você não tem experiência, as pessoas não te respeitam. Eu ia na faculdade lá, até os funcionários imaginavam assim, que eu era professor. Eu fui entregar lá os diários de classe no final do semestre, daí uma secretária falou assim, não, você não pode entrar. Eu falei, por quê? Não, você tem que esperar lá fora. Eu falei, mas eu tenho que entregar meus diários de classe. Qual o professor que mandou? Eu falei, não, eu sou o professor. Daí, ela não te conhecia. Não, eu te conheci. Então, hoje, o que eu vejo de diferente? Lógico, né? A gente, depois de 20 anos, a gente viu tanta coisa que isso nos auxilia a trabalhar essa questão da gestão, né? Agora, o que me dificulta, aí a gente tem que tentar, logicamente, sempre tentar atualizar, é que você tem que encantar o aluno. Uma coisa que eu sou muito defensor é o seguinte, não adianta você proibir o aluno de usar o celular, não adianta você proibir o aluno de nada. Eu sou um cara nesse ponto assim, acho que isso que encanta o aluno. Eu, por mim, não faria nem chamada. Eu sou contra isso. Eu acho que o aluno tem que estar lá porque realmente ele gosta, ele está afim. E eu falo que a gente tem que ensinar o aluno de duas maneiras, como se fosse um Y, assim, sabe? Você tem que trabalhar a soft skill e a hard skill, mas tem que trabalhar a questão da responsabilidade, né? O professor acaba, de alguma maneira, sendo corresponsável por isso. Então eu falo assim, eu não faço chamada não porque eu não tento fazer sempre, né? Mas de vez que eu não faço, porque eu falo assim, filho, eu tenho que criar responsabilidade em você. Você não tem que estar aqui comigo porque você vai ganhar uma presença, sabe aquela questão da cenoura do porrete, sabe? Eu tenho que desvincular isso. A sala de aula não é uma obrigação. Você tem que estar aqui porque você gosta, porque a gente vai fazer uma troca, a gente vai, de certa maneira, intercambiar conhecimentos e o conhecimento a gente constrói junto. Não sou eu que trago. Talvez lá nos anos 90, talvez isso ainda não acontecesse porque você não tinha internet. Hoje em dia a pessoa pode pesquisar e tal. E eu falo para o aluno, eu falo assim, filho, tudo que eu for dar aqui na sala de aula, eu tenho certeza que você encontra na internet. Então eu tenho que tornar a aula interessante. Então é isso que eu procuro fazer. Eu sou mais preocupado hoje em como tornar o conteúdo interessante, com case, com uma dinâmica, com uma atividade, um filme. Eu vou explicar lá, que nem eu estava explicando agora, Toyotizo para os alunos. Peguei e passei um texto daquela série Netflix do Shogun, por exemplo. Então isso que eu procuro fazer. Eu procuro aproximar o conteúdo da vida do aluno, porque nós, professores, temos uma obrigação. Não adianta ficar lá, desculpa, o papo meio luz, sabe? Porque ninguém presta atenção e tal. Cara, isso aí não adianta reclamar. É chovendo molhado, sabe? Não é só comigo, não é só com o colega, é com todos. E não é pessoal. O mundo deles é esse. Porque eu imagino, né? O aluno está lá com internet, está com celular. E eu tenho um desafio, eu sozinho, com meus 40 e poucos anos, encontrar uma maneira de tornar aquilo que eu falo mais interessante que o celular. E eu consigo muitas vezes ganhar o coração do aluno. É porque eu brinco, né? Aquele dia que você estava na RPC lá pra gente, você viu, na minha aula você pode fazer qualquer coisa, mas ninguém dorme. Eu chego lá, 220, e começa a aula 7h45, já acende a luz e a galera começou, e atividade, e a galera levanta, a galera interage. Mas isso porque hoje, nos lugares onde eu trabalho, isso é bem visto. Eu tive
lugares que eu trabalhei, que isso era muito mal visto, do tipo, pô, Aham. você não tá dando aula, isso aqui não é aula, quer dizer, porque até Cada escola, às vezes, cada faculdade tem uma metodologia diferente, né? E o principalmente se próprio você pegar aluno, uma né? mais, sei lá, uma mais antiga, que tem uma questão mais, sabe? Então isso que eu vejo, eu acho que hoje o ensino ele passa por esse desafio, não no sentido tecnológico, porque a gente conseguiu essa imersão na tecnologia. O que cabe a nós, professores, é ganhar o coração do aluno. Então o primeiro ponto é isso. O professor que Sim. tem realmente vontade em seguir essa carreira, ele tem que chegar em casa e ficar pensando assim, o que eu vou fazer para um moleque de 18 anos ter vontade de aprender lá, sei lá, Prestar atenção na minha aula e e aprender utilizar aquele conhecimento de uma forma prática, né? exatamente, para a gente puxar um Schumpeter lá em É, administração. Então ele tem que sim. encontrar uma maneira. E Aham. outro, eu acho que aí sim me ajuda bastante, é a questão de que eu, inclusive, ensino para os alunos e eu trouxe isso para a minha vida. Tem um autor que eu acho bacana, que está aí nos acompanhando, leia, conheça, chamado Simon Sinek. E ele tem um livro muito legal, ele fala assim, comece pelo porquê. E o Sinek ele fala muito de duas expressões que eu acho vitais na nossa vida, que é, primeiro, legado, né? Quer dizer, o que, que você faz, o que, que você de fato tem para deixar para as pessoas. E a questão de você ter algo, né, que daria para se chamar missão, mas não é uma coisa só pragmática, né? Porque a minha Aham. missão como professor seria o quê? É dar o conteúdo. Sim, sim. Pô, cheguei lá, bacana, né? Venci o conteúdo lá, a minha missão está pronta, Bruno. Aham. Ninguém pode me mandar embora se eu não der o Sim, sim. conteúdo. Agora, o que, que eu penso? Aí vai entrar a questão do legado. O que, que eu vou deixar na cabeça desse adolescente? Sim. Quando ele me encontrar daqui 10, 15, 20 anos, como acontece, imagina, eu comecei a dar aula em Aham. 2001, assim, Sim. 23 anos, eu encontro alunos em todos os lugares possíveis, assim, aeroporto, mercado, cara, todos os lugares que você possa imaginar, Às eu vezes, encontrei até quando aluno. você viaja, você encontra aluno. Encontro, eu estava no Nordeste uma vez, olha Sim. que surreal, como eu trabalho no ensino à distância, Aham. lá em Fortaleza, tomando um açaí, daí eu tava lá, uma boa, assim, chegou, tinha dois rapazes, assim, você é o professor Sérgio? Falei, meu Deus, o FBI me encontrou aqui, É. a Interpol. Daí eu falei, só por quê? Ele falou assim, você foi o professor, mas você não me conhece. Eu falei, olha, isso talvez porque, imagina, isso acontece, eu dei aula no colégio, um menino lá em Não, é difícil agradar todos os 2003, alunos, né? É quase imagine, impossível, né? e agora, tanto tempo depois, né, 2022, né, eu falei, pô, dei aula pra você no colégio, agora você é um homem, você é um menino. Não, eu tive aula com você no ensino à distância. E sabe por que eu conheci você? Por causa da risada. Falei, cara, que louco, né? Você tá num Nossa, lugar totalmente surreal, sim, sim. Nordeste, começando a sair, e alguém te encontra, sabe? E é bacana porque é aí que vem o ponto, Bruno, sabe? Eu acho que, independente da profissão, eu falo da minha, né? O que me Aham, motiva é essa questão do legado, sabe? Eu sim. acordo de manhã cedo, assim, e é normal, aqui em Curitiba, você que é carioca, deve sentir isso mais no coração. Tem dia que tá frio, tem dia que tá chovendo, às Aham, vezes tá tipo, alguém agora, teve final do semestre passado, tava 5 graus. sim. Pro aluno sair de casa para Porra, assistir a é! aula. Então o que, que eu penso, assim, sabe? Às vezes eu penso, ai, que vontade de ficar aqui mais um pouco, mas eu falei que eu não posso. E por que, que eu não posso? Porque eu tenho um dever transformador na vida desse aluno, sabe? Eu tento, na medida do possível, além de isso, óbvio, né? Isso é possível hoje, porque eu trabalho em uma escola que tem valores franciscanos, a outra que eu também trabalho em uma Sim, escola bem liberal, assim, nesse sentido do tipo, ó, vamos trabalhar modelo colaborativo, sim. dividir, sabe? Porque é isso que, e depois que você começa a incutir isso nos alunos, é muito bacana, porque, só para talvez concluir isso, acho que é Aham. interessante, como é que você hoje cativa o jovem? O jovem ele tem energia, só que ele não tem foco, Bruno. Então ele tem um desejo assim, que ele quer acabar com Quer a fome tudo, na né? África, Quer ele quer fazer tudo, acabar com o né? conflito na Ucrânia, ele quer acabar com a corrupção no Brasil, o que eu Aham, acho justíssimo, sabe? Eu acho, sim. cara, mega justo. O problema qual que é? Que é difícil. Né? Ele não consegue muitas vezes acabar com a fome na África, mas ele consegue mudar algo que está próximo dele, né? Que a gente chama das nano-relações. Né? Sim. Então o que eu ensino para o meu? Eu falo assim, filho, mudar o mundo você não consegue, mas sabe que hoje de manhã que eu estava indo embora da tua casa, você deu bom dia pro porteiro do teu prédio? Aham. Quando você chegou aqui na faculdade, lembra que tem um menino que fica na roleta lá? Você deu bom dia, deu boa tarde para ele? Pô, não. Eu falei, então Questões básicas, né? você não muda o mundo no campo macro, Bruno. Sim. Você muda o mundo no campo micro. Chegando, sorrindo, alegre, e eu tento fazer isso. Acho que eu não tenho problemas? Acho que eu tenho, né? Todo mundo tem, mas o que eu Aham. falo é o seguinte, quando eu paro o carro no estacionamento da faculdade, eu falo assim, Sérgio, os teus problemas vão ficar aqui. Sim. E eu vou chegar na sala de aula feliz, dando risada, porque eu tenho que ganhar o aluno nesse sentido, sabe? Ele Com tem que se certeza. inspirar em mim, né? Porque se ele conseguir trabalhar com essa vibe positiva, essa troca, no final todo mundo ganha. Isso vai contagiando, isso é magnético, sabe? Isso vai
se irradiando e no final das contas o ambiente escolar volta Exatamente. a ser aquilo que nós desejamos. Então, professor Sérgio, vou fazer uma pergunta aqui. O que você anda pesquisando ultimamente? Novidades que você vai trazer para os alunos? De repente, alguma outra coisa que você está focando mais, né? Então, desde que eu estava conversando da questão do legado, além do meu legado em sala de aula, eu tento, na medida do possível, trabalhar esse foco mais acadêmico em algo que de fato vá aí, né, colaborar, retomar essa questão do espaço público, da diminuição das assimetrias sociais e tudo mais. Então, o que eu venho pesquisando hoje, Bruno? No doutorado eu pesquisei o conceito de Smart City, que é o conceito de cidade inteligente, né, que é um conceito hoje bastante em voga no Brasil, né, ele ganhou aí uma popularidade muito grande, até porque a nossa cidade acabou sendo agraciada, e isso, não só ano passado, vários aí. Sim. Curitiba tem uma tradição muito forte nessa seara, por assim dizer. Sim. Inclusive foi umas formas que eu vim escolher para cá, além de já conhecer algumas pessoas que moravam aqui. Sempre que eu pesquisei Curitiba, eu sempre vi muita coisa positiva falando da cidade, e conversando com pessoas que moravam aqui sempre falaram bem, né? Lógico que a gente não sabe que as cidades não são perfeitas, todas as cidades têm alguns problemas e tal, mas assim, vamos dizer assim, uma hipótese, comparando com outras cidades, Curitiba tem alguns pontos mais positivos que se tornam interessantes de vir para cá, até porque muita gente tem vindo para cá também, né? O ponto que você colocou, e isso eu trabalho na tese de doutorado, o que eu praticamente defendi na tese de doutorado? Que Curitiba, ela teve esse processo de crescimento por conta de duas políticas, uma chamada City Marketing, outra chamada Place Branding, que quando ninguém falava disso, ninguém sequer pensava nisso, né? O Jaime Lerner, aquilo que eu digo, né? Gosto dele, não gosto dele, eu praticamente gosto dele, ele era amigo do meu avô, né? Ele tem uma relação com a minha família, então ele foi uma pessoa assim, muito vanguardista, sabe? Porque quando ninguém falava disso, ele já teve um insight, ele falou assim, Curitiba tem que crescer. Né? Quando o Jaime Lerner assumiu, ele veio de PUC. Né? Curitiba nos anos 70 era uma cidade considerada secundária aqui na região sul do Brasil. Né? A cidade principal era Porto Alegre. Acabou. Curitiba era considerada, né, tal como Joinville, tal como Florianópolis, né, as demais aí, uma cidade menor. E o que o Jaime Lerner pensou assim, cara, a gente tem que unir o útil ao agradável. Curitiba está crescendo. Curitiba na época estava, de certa maneira, organizada a partir de um plano chamado Agache, que era um plano dos anos 30, para você ter uma ideia. E nos anos 70 você não tinha mais como comportar. A cidade havia crescido e aquele plano já não dava mais conta. E o que o Jaime Lerner falou assim, vamos unir o útil ao agradável, vamos trabalhar Curitiba com foco no planejamento urbano, porque isso vai retroalimentar a questão do posicionamento urbano. E as pessoas vão ter uma percepção diferente de Curitiba. É aí que começou. Ele começou a trabalhar a perimetral, depois ele começou a trabalhar os ônibus, as canaletas exclusivas, e o negócio foi escalando. Então, anos 70, anos 80, Curitiba ela começa a ganhar espaço no cenário nacional. Como uma cidade do planejamento urbano, do transporte público, né? A cidade que, nesse caso aí, trouxe a SIC, né, a cidade industrial, né, foi feito um acordo desde aquela época, né, como é que a SIC se estruturou, né, em parte tem essa questão urbana também, né, que Curitiba não teria metrô, e daí você tem todo um cluster aqui conectado à produção de motores diesel por causa do ônibus, então tudo foi feito de maneira muito inteligente desse sentido de planejamento estratégico, sabe? Só que chegou a partir dos anos 90 também, esse modelo começou a se esgotar. E daí, novamente, a Lerner teve uma outra ideia muito vanguardista. Quando ninguém falava disso, vamos trabalhar a questão da sustentabilidade. Vamos trabalhar com cidade verde, vamos trabalhar políticas focadas nesse médio e longo prazo que ninguém falava no Brasil. E Curitiba começa a destacar. Aí sim, Curitiba tem um boom em termos de posicionamento, de fortalecimento de imagem internacionalmente. Né? A gente de fora vem aqui tentar entender o modelo curitibano, né? Curitiba acaba virando uma espécie de um paradigma em termos de estudo. E o que acontece agora mais recentemente, aí sim, né, a gente tem essa percepção da cidade enquanto cidade inteligente, né, que seria a Smart City. Então, o que seria a Smart City de maneira muito pontual para quem está nos acompanhando? Não é simplesmente o uso da tecnologia, isso é um equívoco, né, porque essa seria a Tecnópolis. Você colocar o aparato tecnológico, ele é bacana, mas ele não resolve o problema da população. A ideia hoje da Smart City qual que é? Eu uso um conceito que eu acho muito bacana para quem está em casa, assim, é a cidade onde o cidadão precisa pedir menos. Quanto menos o cidadão pedir, mais inteligente a cidade é. Né? Quer dizer, a cidade ela consegue trabalhar o que a gente chama de políticas preditivas. Quer dizer, ela consegue se antecipar aquilo que de fato o cidadão precisa. E agora, no pós-doutorado, para dar mais um passo nessa pesquisa, o que eu estou estudando agora? Como é que a IA, a inteligência artificial, colabora para que nós consigamos aí trabalhar políticas preditivas. Porque já que a Smart City trabalha políticas preditivas, eu como pesquisador tenho que dar um passo, né? Eu fui até um ponto do doutorado, agora no pós-doutorado,
E foi muito bacana, né? Porque assim que eu apresentei o projeto, o pessoal lá que, né, me supervisiona, né? Pós-doutorado não tem mais orientador, gostou muito, falou assim, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui está muito em moda, e é um desafio, sabe, Bruno? Porque a IA ela tem um lado muito interessante na questão preditiva, porque hoje, você, a partir de cálculo, você consegue saber uma avenida, uma rua, quando que um buraco vai surgir. Eu ia até te perguntar essa questão de inteligência artificial referente a essas mudanças na hora que você vai dar o conteúdo para os alunos, como é que eles estão usando e tal. Eu ia até te fazer essa pergunta, mas você já acabou tocando num ponto em outra questão, né? O que eu vejo é isso, quer dizer, hoje você já tem tecnologia para você saber, antes de que um buraco surja, você consegue fazer um cálculo. Porque o que a IA, na verdade, faz? A IA é um grande aglomerador de dados. Ela pega esses dados, ela modela, ela lapida e ela entrega uma solução muito rápida, uma coisa que um ser humano demoraria, por exemplo, 100 anos para conseguir fazer, a IA faz instantâneo, faz boom, e já consegue. Ela consegue fazer essa tessitura desses dados, né? Então você consegue, com uma quantidade mínima de tempo, chegar a essa conclusão. Quando uma lâmpada vai queimar, então se você levar isso a ferro e a fogo, nunca vai mais precisar uma rua ficar apagada, porque a lâmpada, antes dela queimar, você vai lá e troca. Só que aí que vem o ponto importante para a gente agora discutir com quem está em casa, e acho que é legal depois que a pessoa aí comente aí no teu vídeo, né? Mas peraí, será que o prefeito vai ter de fato interesse em fazer isso? Porque olha que complicado, Bruno, olha que legal. Uma empresa, se você consegue chegar nesse nível de otimização, a empresa só ganha. Sim, só vantagem para todo mundo. Né? Todo mundo. Agora o prefeito, eu fico pensando no seguinte, se você morar numa cidade, Bruno, onde você não precisa pedir nada, porque não tudo acontece, funciona, tudo né? funciona. Então, cadê o papel do prefeito? Sim. Então, o que eu vejo é o seguinte, será que mesmo com a tecnologia, determinados prefeitos não vão preferir fazer com que, por exemplo, lá o buraco apareça na rua? Porque eu sou o José do Fusquinha, passa lá no buraco, destrói o Fusquinha dele, e aparece um desses programas que faz esse estardalhaço. Daí o prefeito escuta e fala, opa, aí tem a oportunidade para eu conseguir agora minha reeleição. Ele vai lá na casa do seu, você estragou seu Fusquinha, não sei o quê, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a inauguração do buraco novo aqui, né? Quer dizer, agora não tem os buracos agora do asfalto novo. Então existe um capital político que, no caso da cidade, e na empresa não existe isso. A empresa está preocupada no objetivo final dela, né? Então esse é o desafio. E outro ponto, só para a gente finalizar essa questão da Smart City, acho que é legal também pontuar para quem está em casa, é a questão da privacidade, Bruno. Porque hoje você tem capacidade, por conta da tecnologia, em trabalhar ações práticas, por assim dizer, condutas extremamente invasivas. Com as câmeras que você tem na cidade, você consegue fazer conhecimento facial, você consegue ver a trajetória que a pessoa faz, e daí você está chegando num ponto, assim, onde eu faço uma comparação com um filme de ficção científica dos anos 90 chamado Minority Report, que era um filme onde você conseguia prever os crimes antes que eles acontecessem. E você prendia a pessoa... comportamento, E você prendia a pessoa antes da pessoa de fato praticar aquele crime. Uma questão meio panóptica, assim, tipo Michel Foucault. E aí você começa a discutir a legitimidade disso. Mas peraí, o quanto é legítimo que o Estado entre na minha privacidade? Quer dizer, controle tudo. Controle tudo. Um grande irmão. Ah, mas é para garantir a segurança. Peraí, o que é segurança? Ou você pergunta para um indivíduo que mora numa comunidade carente, eu fiz trabalho muito tempo na Vila Torres. Lá é o lugar mais seguro do mundo para ele, porque ele nasceu lá, ele viveu lá, e ele sabe que lá não acontece praticamente nada em termos de criminalidade. Agora, eu muitas vezes que sou um sujeito estranho àquele ambiente, para mim, aquele ambiente é inseguro. Você não está acostumado. Né? Não é, porque é uma construção a segurança, sabe? Então, se você gera nas pessoas uma sensação de que o mundo é inseguro, é muito mais fácil elas comprarem isso como sendo algo bom. Quando, na verdade, eu não quero dizer que não seja bom. Eu acho que é discutível, é questionável. Eu fico inquieto, né? Eu fico perturbado, na verdade, quando começa, não, vamos colocar câmera em tudo, não sei o quê. Espera aí, quem vai controlar essas imagens? Né? Para onde elas vão? O que é feito com isso? Isso é importante também, isso é outra questão. Né? A gente não sabe. Veja a internet, né? Acho que todo mundo passou por essa situação. A gente está falando, que nem eu agora, recentemente, comprei lá um negócio para cortar grama lá na minha casa. Cara, eu tava conversando com minha namorada a respeito disso, de repente começou a aparecer promoção de jardim, de coisa, não, o quê. A gente vê tudo, já sabem tudo que a gente pesquisou uma palavra, já era. E daí eu vejo assim, temas sensíveis, por exemplo. Vamos imaginar assim, um governo de caráter mais autoritário. Cadê minha liberdade de expressão? Você vê o caso da China. Hoje a China é um dos países aí que você tem a maior tecnologia ligada à IA. Só que aí vem o lado B da história. Acho que é até bacana que quem está em casa agora nos acompanha nesse sentido. Os dois setores hoje,
onde nós temos mais cientistas explicitamente pesquisando em IA, primeiro, indústria bélica. Nunca se pesquisou tanto em indústria bélica como hoje. 3 países em especial, Estados Unidos, China e Rússia, porque como não tem legislação, Bruno, eles querem esticar a corda ao máximo. Então eles querem literalmente criar o que der agora, e quando a legislação chegar, e ela vai ter que chegar, como no caso dos drones, por exemplo, a gente está acompanhando aí, eles já criaram um monte de coisa e não tem como retroagir. Outro artifício. Já foram lá para frente, né? Então eles estão tentando, tipo, sabe cavalo, quando você manda o cavalo correr o máximo que dá, depois você vê o que acontece? E a segunda, que me deixa muito inquieto também, é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica ela tem um problema porque não é o remédio. Sim. É você vender algo que a pessoa, na verdade, não precisa. Entendi. Porque não adianta a pessoa ter a cura. Você tem que convencer a pessoa de que se ela tomar aquele remédio, aquilo vai fazer bem para ela. Então você começa a estudar o que as pessoas querem e começa a criar remédio para você trabalhar a questão da ansiedade, para trabalhar a questão da depressão, porque você convence a pessoa que está doente, se ela não está doente, e aquele remédio vai curá-la. Então, uma questão que eu achei bem curioso de Curitiba, porque realmente quando eu resolvi mudar para cá, né, eu vim primeiro, fiquei uns 10 dias para poder conhecer a cidade, né, porque você tem que viver a cidade ali para você realmente, porque é uma mudança de cidade, ainda mais eu que vim de Petrópolis, que é relativamente um pouco longe daqui e tal, eu gostei bastante da cidade e tal, mas coisas que me chamaram a atenção, diferente lá de Petrópolis, que referente ao planejamento da cidade. Aqui a gente vê que tem muitos espaços destinados aos parques, e assim, parques com grandes espaços, não é aquele parque pequenininho, os parques principais, ou, por exemplo, o passeio público, que é uma região bem central da cidade, foi destinado a um espaço ali muito grande para poder ter, ou seja, aquele espaço lá não pôde construir nada, teve toda essa questão de deixar separado um espaço para aquilo, e a questão das ruas também, né, tipo, é complicado falar, mas onde eu morava lá em Petrópolis, as ruas são muito apertadas. Então, assim, é o carro de um lado e ele voltando do outro, é mão contra mão. Então, assim, são ruas muito apertadas. Aqui não. Aqui a gente vê várias ruas. Lógico que a cidade é muito maior, mas teve essa preocupação de deixar espaço não construir, e ter a questão do rio também, que às vezes interfere no fluxo, né, e tal, mas isso são coisas que me chamaram muita atenção. A questão dos parques serem muito grandes e a questão das áreas de circulação de carro também serem bem maiores do que lá, que a rua principal da cidade passa 2 carros de um lado e 2 carros do outro. Então, assim, é muito complicado a questão de trânsito, né? Aqui já flui um pouco melhor, né? Então, o que eu estava comentando antes, na verdade, o que a gente vive hoje quer que não, é uma consequência muito positiva daquilo que foi feito nos anos 70. Sim. Se o Jair Milei tivesse tido a audácia, a coragem de bater, né, na mesa e falar assim, não, vamos mudar porque não dá para a gente continuar dessa maneira. E é engraçado porque naquele momento, quando ele propôs isso foi muito mal visto. Sim. Porque as pessoas imaginavam, mas peraí, por que trabalhar uma mudança tão acentuada sendo que a cidade não precisa? Porque é aquilo que eu digo, né? Naquela época não precisava, né? Mas ele pensou já adiante, né? O cidadão ele tem uma visão muito de curto prazo, né? Ele tem uma visão muito focada no ambiente dele. Sim. Ele não enxerga a cidade como um todo. Né? E hoje o que é urgente que nós façamos é que a cidade hoje não dá para ser vista como fragmentada. A gente chama de visão atomizada. Você não consegue mais ver a cidade como sendo formada por vários pedacinhos que vão se juntando. A cidade é um só, é um organismo só, né? É um artefato humano só. E o que acontece é tudo de uma maneira que você desenvolve num determinado local da cidade impacta a cidade como um todo. Por isso que é equivocado você falar assim, a criminalidade está no bairro X. Não, a criminalidade é da cidade. Sim. Talvez ele possa, no primeiro momento, impactar mais o bairro, mas isso acaba afugentando o turista, isso acaba gerando uma série de transtornos que talvez, novamente, aquela visão mais superficial você não consiga ver. Sim. Fala, não, mas só o bairro tal está afetado por violência. Não, violência. E a questão, por exemplo, dos parques, além de você ter, logicamente, já essa preocupação da estabilidade muito antes do que as demais cidades, o parque aqui em Curitiba ele serve como reservatório hídrico quando chove. Sim, então ele tem essa finalidade, como se fosse guardar uma grande esponja. O Barigui é um grande exemplo disso, né? Quer dizer, você chove, o parque absorve esse excesso de água que faz com que não transborde. Né? Porque aquela região... daí eu realmente vi muita gente falando sobre isso, assim que eu mudei para cá, eu entendi exatamente essa função dos parques, né? O parque tem essa função estratégica. Eu, por exemplo, moro ali no Alto da 15, aqui pertinho, na verdade, no Ulang. O parque que a gente tem ali, o Parque Horizontal, que é do lado da ferrovia, ele tem essa finalidade também. E veja, e às vezes não chega a alagar,
Mas Aham. você nota que aquela parte da ferrovia alaga, Aham. não chega a interferir com o trem, mas você vê que a água se concentra Sim. ali, mas é menor que ela se concentre ali, onde não tem ninguém morando e não vai causar nenhum transtorno, Sim, sim. do que se não tivesse esse espaço, né, essa margem ali, tipo de franja, né? E a água acabaria, né, invadindo as Sim. casas, invadindo o comércio naquela Porque região. infelizmente aconteceu lá em Petrópolis, onde eu morava, e sim, quase todo ano acontece, porque eu acho que acaba sendo lógico que é muito ruim a parte geográfica, né? A cidade fica toda Sim, em, em em serra, né? questão de serra, em Cidade costas e tal. colonial Então as também, né? pessoas, como construíram suas casas em áreas de risco, tem toda essa questão. Mas o centro em si, ele acabou, nos últimos anos atrás, passando por uma enchente que subiu, sei lá, 2 metros no centro, né? Entrou em todas as lojas do centro, a cidade quase que virou de cabeça para baixo, porque a água não tem para onde escoar, Sim, né? O rio colapsa, lá é muito, exatamente. muito estreito e muito baixinho, então assim, e não estava sendo feito manutenção dos rios e tal, foi constatado e depois eles já começaram a fazer as manutenções para poder evitar, mas infelizmente teve essa catástrofe, né, que acabou realmente afetando muito o comércio também, logo depois de uma pandemia e tal. E para a gente fechar aqui, vamos ver se você consegue responder duas questões. O que que você acha bem legal sobre Curitiba e o que que você acha ruim? Duas questões aí, de repente, que você acha que a prefeitura manda bem ou que a cidade é legal e o que que você acha que precisa de melhorar? E eu acho que um ponto muito interessante que Curitiba está agora se encaminhando, isso já vem aí há um tempinho, é você incentivar o empreendedorismo na área sustentável. As startups, a parte de Sim, inovação. Por quê? Porque é uma maneira de você gerar emprego, gerar renda, sem gerar poluição. Lá nos anos aham, 70, você tinha uma cultura desenvolvimentista, era muito ligada ao modal fordista. Então, o que sim, você pensava? Vamos desenvolver a cidade para trazer uma indústria. Então, traz uma Bosch, traz uma Volvo, o que, de certa aham, maneira, naquele momento foi extremamente útil. Não vamos, sim, né, de sim, maneira alguma, negar. Só que hoje, a visão que a gente tem que ter é diferente. Você está na quarta revolução industrial ou revolução digital. sim, Né? Você não tem uma necessidade mais de trabalhar a manutenção, a manufatura de bens físicos. Hoje você sim, trabalha elementos intangíveis, prestação de serviços. As startups trabalham nessa pegada, nessa toada. aham, Então, acho que o primeiro ponto é isso. Curitiba está se encaminhando. Florianópolis já vem fazendo isso de maneira muito inteligente. Lá eles têm um projeto chamado Ilha do Silício. sim, Né? E a gente tem aqui o Pinhão Hub e outros nomes bonitos que eles criaram aí, mas acaba de alguma maneira aí tendo essa conotação, né? Quer aham, dizer, você integrar a cidade a partir de inovação. Né? Você estimular modelos colaborativos, trabalhar a economia criativa, né? Então você ter esses hubs de integração, aí está o segredo, sabe? Então acho que esse sim, é o ponto positivo. O que, que falta ainda para a nossa cidade? Primeiro ponto, eu acho que é uma questão de integração da cidade. A cidade ela precisa ser vista mais de maneira integrada, não só pelo poder aham, público, pela população também. sim, Né? A população tem que. O que eu falo, né, para os meus alunos assim, você tem que trabalhar no aluno uma questão de engajamento. aham, Sabe? Por que, que o projeto lá dos anos 90 deu tão certo, né, com o sim, Jaime Lerner, da cidade lá, da família Folha, lá, por exemplo? Né? aham, Porque naquele momento você via as pessoas de fato encampando aquilo. Do sim, tipo, você deu um orgulho pro curitibano. Assim, agora eu moro aham, numa cidade onde eu tenho uma que é questão limpo e tal, limpa e eu tenho uma parte disso. aham, Sabe? Então, o que de certa maneira tem que sim, ser feito, e aí vem a questão da Smart City também, que as pessoas não se dão conta, como é que eu faço que a pessoa volte a se sentir protagonista da sua cidade? Quer sim, dizer, o indivíduo ele não é simplesmente um receptor de políticas aham, públicas. Ele tem um papel transformador. Né? Ele tem um papel de participação, ele tem um papel de oitiva. Quer dizer, você tem que ouvir lá o cidadão, captar os dados, porque quem de fato conhece o espaço é o indivíduo que mora lá. sim, sim, Né? Isso eu percebi lá no mestrado. No mestrado eu estudei a questão da violência aham, aqui em Curitiba. Isso é a questão do conselho comunitário. Falei, cara, sim, o conselho comunitário é uma mão na roda. E aham, quem sabe o que está acontecendo no bairro não é o policial. sim, Porque o policial muitas vezes não mora no bairro. O aham, policial trabalha no bairro. Agora, quem sabe onde está o problema é o morador. sim, Só que por que essa informação não chega? Porque, infelizmente, e aí o conselho tentou, de uma maneira a minimizar, você não tinha um hub de integração sim, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a população. E a Guarda sim, Municipal, por assim dizer. aham, E a função do conselho não que seja só essa. É isso que tem que acontecer. E só aham, para concluir, acho que é sim, bacana, quem está em casa agora nos acompanhando, para você estabelecer uma cidade mais, vamos pensar assim, focada nesse desenvolvimento sustentável, são 3 momentos assim, sabe? sim, O primeiro deles, você tem que voltar a fazer com que as pessoas confiem uma nas outras. aham, Porque as pessoas não confiam. Né? As sim, pessoas não interagem. Olha que interessante, né? aham, As pessoas moram 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, não sabe o nome do morador, o nome sim, do cara sim, que mora no apartamento de cima, no apartamento de baixo. verdade, Então, o primeiro ponto é isso. Vamos confiar uns nos outros. aham, Quem confia, troca informações. sim, Degrauzinho 2.
Degrauzinho 3, colaboração. Não Aham. adianta você literalmente talagar, né, uma política de modelo colaborativo numa população que não conversa e não confia. Aham. Sim, Porque sim. se você não conversa e não confia, você não colabora, Sim. Bruno. Né? Então, o que eu digo é o seguinte, talvez a gente tenha que retroagir um passo Aham. enquanto Pra poder gestor. depois Exatamente. Você Sim. tem que fazer com que as pessoas voltem. Por que no interior dá certo? Porque o cara Aham. coloca a cadeira na calçada, pega o chimarrão e conversa. Aham. E aqui Sim, você não sim. tem mais isso, É. sabe? Você não tem um espaço público onde as Sim. pessoas vão lá para interagir. Não Aham. tem mais um clube, não tem mais uma Sim, sim. associação. É, as coisas vão mudando também, né? Exatamente. Professor, como é que você vai fazer isso? Pô, Sim. trabalha a questão. Aí você vai trabalhar o que a gente chama de cyberágora. Então, Aham. trabalhar isso no espaço cibernético. Então, já que Sim. você tem hoje a tecnologia, então, já que você não consegue estimular essa troca, talvez uma praça, um clube, por que não no grupo de WhatsApp? Mas Sim. no grupo de WhatsApp para você fazer isso. Para fazer com que as pessoas Sim. troquem, para você não manter o grupo só lá. Mas você Aham. dá o início num grupo que as pessoas não se conheçam. Sim. Né? Quer dizer, já que você tem a tecnologia, as pessoas conseguem se encontrar fisicamente, por que não usar o grupo de WhatsApp? Utiliza, Né? uso bastante. Exatamente. Uma outra questão também que, abordando mais ou menos uma coisa que eu falo, você comentou, eu tive uma ideia aqui, uma curiosidade. O que você acha? Por exemplo, tem cidades que às vezes a população acha que fica muita coisa no centro, no centro fica organizado, mas nos bairros falta muita coisa. Aqui você sente alguma coisa referente à preocupação maior com o centro do que com alguns bairros específicos ou não? Olha, na verdade, o que Curitiba acabou aí nos últimos anos sofrendo, por assim dizer, é o que outras cidades acabaram de uma maneira também tendo algo semelhante, porque o centro ele começa a envelhecer, Bruno. E a Aham. população que tem mais dinheiro, que originalmente morava no centro, não mora mais no centro. Sim. E isso vai gerando toda uma cadeia onde você começa a depreciar esse ambiente urbano, né? Porque Aham. o pessoal que tem dinheiro sai do centro, Aham. acaba vindo o pessoal que não tem tanta condição financeira, não que seja ruim, mas Sim, isso sim. acaba de uma maneira acontecendo, porque a cidade é Aham. isso, ela é um ambiente vivo, né? Ela Sim. é plástica, ela vai Não, e se tem a alterando. questão também geográfica e física, por exemplo. A partir do momento que um bairro ele não tem espaço e as pessoas querem ter residências maiores, elas têm que ir para um bairro que tem mais espaço para poder construir apartamentos maiores e tal. E o centro, normalmente, das cidades acaba ali, você concentrando tudo ali, então você não tem muito espaço para, de repente, crescer igual um bairro que... E eu acho que é válido expandir também para poder diminuir um pouco essa questão de ficar tudo concentrado ali, né? Expandir mais, Exatamente. principalmente com o que eu falo, né? Lá em Petrópolis, onde eu morava, é muito concentrado no centro, e aí tem bairros ali onde tem um pouco mais de espaço, que as pessoas podiam construir casas ali em locais sem ser área de risco, acabam concentrando tudo ali por querer. Assim, eu não posso falar porque eu acabo gostando de morar no centro, mas por uma necessidade Sim. de trabalho facilitar, mas assim... Igual você comentou agora, coisa que eu não percebi. Muita gente tem preferido sair do centro Sim, para ir para alguns outros bairros específicos. Né? exatamente. Então Curitiba acabou, de alguma maneira, ganhando essa capilaridade maior por conta disso. Não porque tinha uma exclusividade de Curitiba. Por exemplo, São Paulo, você já deu um degrauzinho a mais. Quer dizer, hoje o cara não quer nem mais morar em São Paulo. Uhum. Talvez as pessoas que estão acompanhando nem saibam, mas é bacana destacar isso. Hoje, quem realmente tem dinheiro, Bruno, não mora mais em São Paulo. Uhum. Eu sei que tem colegas meus que trabalham com construção civil, Sim. arquiteto. Então, o que acontece hoje? O cara que é médico, que tem Uhum. muita grana, ele não quer mais morar em São Paulo. Ele quer trabalhar em São Paulo. Sim. Porque lá está o hospital, está o Albert Einstein, Uhum. está o Sírio-Libanês. Então, o que esse Sim. cara faz? Ele mora em uma região afastada, muitas Uhum. vezes, e ele tem um helicóptero, Bruno. Sim. Porque hoje um helicóptero, parece uma coisa meio surreal, Uhum. é o preço, às vezes, de um carro de luxo. Sim. Então o que ele faz? Ele não mora mais em São Paulo, mas ele trabalha em São Paulo. Então de manhã cedo, Sim. olha que coisa maluca, 3 dias por semana, ou 2, ele opera. Uhum. Então ele marca todas as operações dele nesses 2 dias, Uhum. ou ele pilota, ou ele tem um piloto, ele sai de Sim, São Paulo, sim. tipo, 9 horas da manhã, Uhum. 8 horas da manhã, ele faz esse trecho Campinas-São Paulo, ou alguma outra região do ABC Sim. ali, em Rapidinho. meia hora, É. no máximo, né? Faz lá todas as operações. Agora, o hospital tem heliporto. Uhum. Então olha que interessante, quer dizer, a forma de você conduzir a Eu não tinha cidade... pensado nesse ponto. Já aí. deu a outra escalada, quer dizer, se Curitiba o cara não quer morar no centro porque ele mora no Alphaville, por exemplo, Sim. mora no Ecoville, onde ele quiser, Uhum. lá em São Paulo o cara não quer nem morar mais em São Paulo, o cara quer Sim. morar num conjunto lá, onde ele tem segurança, onde ele pode manter a família dele tranquila, Uhum. os filhos dele podem brincar na rua e tal. Então a cidade ela vai ganhando essa, digamos assim, essa reconfiguração Uhum. com o passar do tempo. E o que tentou ser fazer em Curitiba foi isso. Você tem esses espaços, as ruas da cidadania, até para você diluir um pouco Sim. na própria presença do Estado, mas o que eu digo para você é isso, não que tenha sido intencionalmente, Uhum. quer dizer, é uma relação bionívoca que eu digo. Sim, Em sim. parte tem a mão do Estado, óbvio, mas em parte a cidade foi se reconfigurando.
Né? Sim. Hoje, quem morava na região mais rica, tipo, no passado, o Alda 15, o Miller ali, Aham. no Shopping Miller, era a região, Sim. né, onde estava o Aham. pessoal, os ervateiros, por exemplo. Sim. Os pessoal foram para Batel e hoje eles estão aonde? Estão no Ecoville, lá que eles chamam. Sim. Na verdade, não é um bar, né? Seria Bigorrilho, né? O Champanhari É. para frente. O pessoal mora Sim, sim. naquele espaço ali, Aham. sabe? Então a gente tem essa diluição, sabe? Em termos de ocupação de tecido urbano. Sim. Tá ótimo. Bom, muito obrigado pela atenção. Acho que foi um bate-papo bem interessante. E eu, quando eu faço esses vídeos aqui com os convidados, eu acabo aprendendo bastante também. Até porque, como eu estou há menos tempo na cidade, sempre chamo convidados que têm uma relação já, uma experiência com a cidade. E é ótimo, porque eu aprendo, vocês aprendem também. E fica bom para todo mundo, né? Então, muito obrigado pela Virgínio, presença. obrigado a você, meu querido. Isso Para aí. mim, estou aí aberto a outras agendas. Sim, vamos deixar os links para vocês acompanharem também no Instagram, os projetos ali. E é isso aí, galera. Um abraço, até os próximos vídeos e valeu!